Por que que tem muita gente reclamando que tá se sentindo, sabe, aquele vazio, aquele negócio assim, tipo, qual é o sentido de eu estar aqui? Por que será que tem muita gente reclamando disso? Ou pessoas que se digam, que já tem um pouco mais de consciência, não, isso aqui eu acho que parece tipo um vazio existencial, espiritual. Por que tem muitas pessoas se sentindo assim? Mesmo que eu conheço pessoas que, tipo, fazem meditação, fazem yoga, fazem várias coisas, estudam, leem, tem toda uma rotina organizada para cuidar da mente, cuidar do corpo e do espírito. E porque mesmo assim essas pessoas sentem alguma coisa que está faltando. E eu preciso falar primeiro, para explicar isso, que a gente é corpo, né? Então tem que cuidar do corpo sim, cuidar da mente, mente. Nós somos espírito, né? Ou consciência, que é o que morre esse corpo e continua, tá? E nós somos um conjunto de emoções. Então esse ser complexo é o ser humano, tudo isso junto. E esse conjunto de emoções é que a maior parte das pessoas não consegue adentrar, porque a nossa mente bloqueia o acesso. Tá? E aí é ali que está muitas causas e motivos das pessoas se sentirem sem motivação, desligadas, desconectadas de propósito de estar aqui. E lá nesses padrões emocionais que foram instalados, seja na infância ou ela já carregou antes de vir para cá, alguns desses padrões estão lá nas emoções mal resolvidas, que está dentro dela. Então eu tenho percebido muitas pessoas assim, putz. E aí, claro, a nossa mente cria uma história, uma narrativa. Diz, não, estou fazendo tudo certo, estou de boa. E ela cria até uma imagem para nós mesmos, nos iludirmos que está tudo bem. Só que a gente só vai perceber que não está tudo bem naqueles momentos, tipo, momento de parar mesmo e refletir sobre a vida. Momento que tu deita a cabecinha no travesseiro. O que é o estar tudo bem ou não estar tudo bem? Então, nós seres humanos nos acostumamos com um pouco e, tipo, né, a gente se acostumou com migalhas. Então, eu tenho comida, eu tenho casa, eu tenho roupa pra vestir, eu tenho saúde, tá tudo bem. Que mentira, cara. Isso aí é mentira que a mente conta pra nós. A mente mente, né? Isso é uma realidade. A mente conta essas mentirinhas pra nos dar justificativa de que a gente tá super bem. Mas, no fundo, a gente gostaria de muito mais coisas. A gente gostaria de ganhar 10 vezes mais, a gente gostaria de viajar pra vários lugares que não tá conseguindo, a gente gostaria de um relacionamento foda, que é aquela pessoa que te complementa, né? Que vocês encaixam em todos os sentidos. Então, a maioria tá mentindo pra si. Gostaria de um trabalho que te motiva de acordar cedo e dizer, cara, hoje vou trabalhar. E é bom, né? Trabalhar, tiver que trabalhar sábado, trabalho, de boa, feliz. Então, a maior parte das coisas que às vezes essas pessoas que são pessoas com um mental muito forte, uma disciplina, uma organização interna na parte do ego, da mente, muito boa. Tá? E claro, muitos resultados delas vêm dessa organização, dessa determinação, desse foco. Tá? Só que no fundo, muitas dessas pessoas têm aquele vazio. E aí, claro, aí por que fica esse vazio? Situações que elas foram frustradas. Continuando, então por isso que muitas coisas que essas pessoas estão fazendo é simplesmente para preencher aquele vazio. Tá? Então, às vezes aquela pessoa não consegue ficar parada, né? E essa agitação é interna e externa, e porque para preencher aquele vazio, então às vezes ela tem várias atividades para preencher aquele vazio. Então, e ela não consegue realizar, por quê? Porque existe um padrão ativo dentro dela, né? No campo emocional, mandando energia. E aí ela não consegue realizar, não consegue nunca manifestar o que ela realmente, no fundo, ela gostaria. Tá? Então, se tu pergunta para essa pessoa, olhando de fora, ela tá numa vida muito melhor que muitas pessoas, ela tá bem, ela tá estável, né? Estável. Mas ela tá longe do que ela gostaria. Porque se não acessar esses padrões, essas incompletudes que a gente chama, né? Que são causadas por relações, seja com nossos pais, com quem nos criou, ou outras relações que a gente teve durante a vida, que criaram alguns traumas que não ficaram bem resolvidos. Né? E normalmente esses traumas são ligados aos traumas lá da infância, são gatilhos lá da infância que se repetiram. Então, à medida da nossa consciência, ela vai atraindo situações que vão repetindo padrões que a gente precisa ver lá da infância. Só que a gente não consegue entender a mensagem, e aí simplesmente bota um curativo por cima e segue a vida. Tá? E é assim mesmo, todo mundo, não tem ninguém, não diz assim, fulano não passa por isso, todo mundo passa. Tem coisas que a gente já traz no nosso DNA, das nossas outras existências, na barriga da nossa mãe, antes da barriga da nossa mãe, e depois na barriga da nossa mãe. Tem alguns traumas que já vêm, que precisa só de um gatilho para ser despertado. E aí, claro, por isso que a pessoa que se protege muito da vida, ela deixa de viver muitas coisas. Então quem está muito, né, fazendo tudo regradinho, não arrisca em nada, ela provavelmente essa pessoa nunca vai viver o extraordinário. Porque para tu viver algo extraordinário, além do ordinário, né, que a gente chama que viver, realmente é viver além do ordinário. Senão é só sobreviver, te manter vivo. Então esses animais fazem, essa coisa toda. Então a gente precisa entender esses pormenores. Que senão a gente sempre vai ter uma vida regradinha, beleza, ok, tá confortável, por enquanto tá bom, ok. Mas e esses sonhos aí que estão soterrados dentro de ti e que estão gerando uma série de confusões e emoções, porque aí tudo é energia. Essas emoções emitem uma energia. E quando é muito pesado,
isso depois futuramente acaba às vezes se transformando em algum desequilíbrio, começa a desequilíbrio emocional, psicológico, e depois até pode se formar uma doença no físico. A pessoa, não, eu tive, por causa da minha alimentação, por causa de tudo isso contribui, é um ambiente que é criado, mas tudo começa lá num padrão, entendeu? Que tu tá carregando, que é limitador e que tá oculto, tá no teu subconsciente, tá? E esses padrões são a forma como nós interpretamos. Então por isso que é importante a gente sair um pouco dessa questão desses paradigmas de que a vida acabou, não acabou. Cara, a vida é um contínuo. Só vai mudando de roupas, de roupagens, tá? Então é um contínuo. Então, e também não gosto de usar muito essa questão outras vidas, porque essa é uma linguagem espírita e o espiritismo é todo ele é muito vinculado ao catolicismo, né? Ele é um próximo degrau. Então é muito, como é que eu vou dizer, é muito fechado, é muito encaixotado, é muito limitada a visão. Então eu nem acredito em outras vidas, acredito em realidades paralelas que estão acontecendo a todo momento, ao mesmo tempo, tá? Só para desmistificar isso aí, mas esse assunto é bem profundo. Não precisa levar muito em consideração quem não está acostumado a ouvir isso. O mais importante é cuidar, observar e aprofundar nesses vazios que tu sente, nessas coisas que tu não conquistou, o que está por trás disso, que lá tem uma mensagem, tá? Beleza? Valeu? Espero ter sido contribuição, coloca nos comentários se fez algum sentido na tua vida. Abraço.